Atenção, este conteúdo é produzido por seu idealizador. Recomendamos que cada áudio seja ouvido no mínimo 4 vezes. Material na bio. Não se inscreva sem compromisso real. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num problema que, olha, honestamente parece a definição da vida moderna. Totalmente. Aquela lista de tarefas infinita, o celular que não para de apitar e a sensação é de que a gente está correndo numa esteira no máximo, mas sem sair do lugar. Exato. Como é que se consegue um resultado de verdade, um resultado extraordinário no meio desse caos todo? É a grande questão, né? Parece que o mundo foi desenhado para nos distrair. E a gente acaba confundindo estar ocupado com ser produtivo. Sim. E no fim do dia a gente está exausto, mas sem aquela certeza de ter avançado em algo que realmente importa. Exatamente. E é por isso que o nosso material de hoje é tão provocador. A gente tem aqui um resumo bem denso do livro A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. A promessa do livro é ser quase um antídoto para essa sobrecarga. E o nosso objetivo aqui é cavar fundo, sabe? Extrair o método que eles propõem para ter sucesso, que não é fazendo mais, mas, acredite se quiser, Fazendo muito menos. fazendo muito menos. É aí que está o paradoxo que fisga a gente, né? A premissa central é completamente contraintuitiva. Para alcançar mais, faça menos. Parece loucura. Parece, mas a ideia é que, ao focar toda a nossa energia em um ponto só, a gente gera uma força desproporcional. Nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Como essa alavancagem funciona, sabe? Conectando propósito, prioridade e produtividade. Ótimo. Então, vamos começar pelo começo, por essa ideia central que o livro chama de ir para o pequeno. Eles usam uma anedota de um filme antigo, Amigos Sempre Amigos. Um cowboy velho, durão, diz que o segredo da vida é só uma coisa. Uma cena clássica. É uma cena ótima, mas na prática... a minha única coisa hoje de manhã era responder uns 47 e-mails urgentes. O livro simplesmente ignora essa realidade caótica do dia a dia ou tem uma resposta para isso? Essa é a objeção perfeita. E o livro responde a ela não com teoria, mas com a história do próprio autor, o Gary Keller. Ele viveu exatamente esse problema. Interessante. Depois de um sucesso enorme com a imobiliária dele, a empresa começou a patinar. Ele se sentiu bombeiro-chefe, sabe? Correndo para apagar incêndio em todo canto, sobrecarregado, tentando gerenciar tudo e todos. O caos que você descreveu era o dia a dia dele como CEO. O clássico burnout do fundador que acha que precisa dar conta de tudo sozinho. Exatamente. Em desespero, ele contratou um coach. E a grande virada não foi tipo uma nova técnica de gerenciamento de tempo ou um software mirabolante. Não. Não. O coach fez ele enxergar o óbvio. O foco dele estava pulverizado. Ao tentar fazer tudo, ele não estava fazendo nada de forma excepcional. A solução não era adicionar, mas subtrair. Simplificar de um jeito... Radical. Ok, e como foi essa simplificação radical na prática? Porque é fácil falar, né? Mas para um CEO de uma empresa gigante. E aqui é onde a história fica realmente poderosa. O Keller analisou a empresa e chegou a uma conclusão. O que destravaria o crescimento não era lançar um novo produto ou abrir mais escritórios. O gargalo eram as pessoas. Pessoas. Sim. Ele definiu que a única coisa dele seria encontrar e contratar 14 pessoas-chave para posições estratégicas. Ponto final. Peraí, ele como CEO decidiu que a única tarefa dele era contratar 14 pessoas. E tudo o resto? Reunião com o investidor, planejamento, relatório, ele simplesmente largou tudo de lado? Soa assim, né? Soa quase como uma negligência. E é por isso que foi uma decisão tão corajosa e contraintuitiva. Ele não largou, mas ele delegou ou adiou tudo que não fosse essencial para aquela missão. Entendi. Ele entendeu que aquelas 14 pessoas certas, nos lugares certos, resolveriam 90% dos outros problemas. Em vez de apagar 100 pequenos incêndios, ele decidiu construir um sistema à prova de fogo. Foi uma aposta de altíssimo risco. E uma aposta que, pelo que o material diz, se pagou com juros. A empresa teve um crescimento absurdo depois disso. Exato. O que me faz pensar, essa é uma ótima estratégia para um CEO, que tem recursos, que pode delegar. Mas e pra gente?
para o profissional autônomo, para o artista, para o pequeno empresário que é o departamento de marketing, vendas e financeiro ao mesmo tempo. Uhum. Como essa pessoa vai para pequeno? A escala é diferente, mas o princípio é o mesmo. É sobre se perguntar qual é a única ação que, se eu fizer agora, vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário. A pergunta-chave. É a pergunta-chave. Para um autônomo, talvez, a única coisa por um trimestre seja construir um portfólio incrível para atrair clientes maiores. Para um escritor, pode ser garantir o hábito de escrever 500 palavras por dia, não importa o que aconteça. Certo. Não é sobre ignorar o resto, mas sobre identificar a sua alavanca principal e garantir que ela seja movida todos os dias antes de qualquer outra coisa. Entendi. É menos sobre abandonar tudo e mais sobre definir a primeira e mais importante peça do quebra-cabeça do dia. Exato. Mas essa ideia do Keller, focar em 14 pessoas, é radical. E ainda fico pensando, como é que uma única ação, por mais importante que seja, causa uma onda de crescimento tão grande? Qual é a física por trás disso? Ótima pergunta. E a física por trás disso é a segunda grande ideia do livro, o efeito dominó. Ah, o efeito dominó. A gente tende a pensar no sucesso como algo que acontece de uma vez, um grande golpe de sorte ou um projeto gigantesco. O livro argumenta que isso é um mito. O sucesso é sequencial, é uma coisa de cada vez. Como uma fileira de dominós caindo? Exatamente. O material que a gente tem cita um recorde mundial de 2009, onde mais de 4 milhões de dominós foram derrubados com um único toque. 4 milhões? Um único toque, pensa nisso. O toque inicial é minúsculo, quase insignificante, mas ele libera uma energia potencial que estava ali, armazenada em toda a fileira. A sua única coisa é esse primeiro toque. É a ação que inicia a reação em cadeia. Ok, a metáfora é poderosa, eu compro a ideia, mas ela assume que todas as peças já estão perfeitamente alinhadas, né? Só esperando o empurrãozinho. A vida real é bem mais bagunçada. Como você alinha os dominós quando eles estão espalhados pela sala e você nem sabe o formato de alguns deles? Perfeito. E aí que a metáfora fica ainda mais interessante e responde à sua pergunta. O livro traz uma pesquisa de um físico, o Lorne Whitehead, que descobriu algo incrível. O quê? Um dominó pode derrubar outro que é até 50% maior que ele. Opa, peraí. 50%? Isso muda tudo. Tudo. Não é só uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia que ganha força. Exponencialmente, é uma progressão geométrica. Você começa com uma tarefa pequena, o dominó de 5 centímetros. Ao completá-la, você não só libera energia para a próxima, mas ganha impulso para derrubar um dominó maior, de 7,5 centímetros. Que derruba um de 11 e assim por diante. E assim por diante. O livro calcula que o 23º dominó nessa sequência teria a altura da Torre Eiffel. O 57º chegaria até a Lua. Uau! Ok, isso é uma ideia alucinante. Então, o sucesso não é uma soma de esforços. Não. É uma multiplicação. Cada passo bem-sucedido não apenas te leva para frente, mas aumenta a sua capacidade de dar o próximo passo. É isso. Alinhar os dominós, nesse contexto, é o trabalho de planejamento e priorização. É se perguntar, qual é a sequência certa? Você não começa tentando derrubar o dominó do tamanho de um prédio. Claro. Você começa com o que pode derrubar hoje, sabendo que ele vai te ajudar a derrubar um maior amanhã. É por isso que identificar o dominó principal, o primeiro da fila, é o trabalho mais estratégico que existe. O resto não é mágica, é impulso. Tudo bem. A teoria é linda, o conceito da progressão geométrica é muito convincente. Mas, sendo advogado do diabo aqui, Pode ser. focar em uma única coisa soa como colocar todos os ovos na mesma cesta. Num mundo que muda da noite para o dia, com tecnologias novas surgindo, mercados inteiros desaparecendo, essa estratégia de foco extremo não é uma receita para o desastre? E se você passa meses alinhando e derrubando os dominós na direção errada? Agora você tocou no ponto mais crítico e o mais importante. E o material que a gente está analisando também levanta essa bandeira vermelha. A resposta curta é: sim, pode ser extremamente arriscado.
Certo. A abordagem do livro é um corretivo poderoso para o mundo distraído. Mas se aplicada de forma cega, inflexível, ela pode matar a adaptabilidade. Que é, talvez, a habilidade mais importante para sobreviver profissionalmente hoje. Física. Eles eram mestres nisso. Localização das lojas, logística das fitas, promoções de pipoca. Todos os seus dominós estavam alinhados para fortalecer esse modelo. E eles eram gigantescos. Ninguém imaginava aquele império caindo. Exato. Mas o foco obsessivo deles na loja física o cegou para o verdadeiro dominó principal que estava surgindo, que era a mudança de comportamento do consumidor em direção ao digital. A Netflix. Enquanto a Blockbuster aperfeiçoava sua fila de dominós, a Netflix estava construindo uma fila completamente nova em outro lugar. Primeiro com DVDs pelo correio e, crucialmente, já planejando o streaming. Nossa. O foco da Blockbuster se tornou a sua ruína. Eles estavam respondendo perfeitamente a pergunta errada. Isso é assustador. Eles estavam sendo super eficientes na única coisa deles, mas a única coisa se tornou obsoleta. Então, como a gente evita o destino Blockbuster? O resumo menciona algumas pesquisas, como uma de Judith e P. Hall, que sugerem que a solução não é um extremo ou outro. Não é foco total versus caos total. É um equilíbrio? É um equilíbrio dinâmico entre o foco para executar e o pensamento expansivo para explorar. É como saber quando usar um microscópio e quando usar um telescópio. Gosto dessa analogia. Microscópio para o trabalho focado do dia a dia, para derrubar o próximo dominó, Isso. e telescópio para levantar a cabeça, olhar o horizonte e se perguntar: peraí, ainda estou indo na direção certa? O cenário mudou? E é que a sua única coisa não é um contrato vitalício. Ela precisa ser reavaliada periodicamente. Faz sentido. O verdadeiro mestre da produtividade moderna talvez não seja aquele que consegue focar por mais tempo, mas aquele que tem a sabedoria de saber no que focar e a coragem de mudar de foco quando o contexto exige. A estratégia precisa se adaptar ao terreno. Faz todo sentido. Isso deixa a ideia toda muito mais robusta. E, bom, mais realista. Ok, acho que a gente pode começar a amarrar as pontas. Vamos lá. Se a gente for resumir o que extraímos desse material, o que fica? Para mim, a primeira grande lição é esse poder de ir para o pequeno, de resistir à tirania da lista de tarefas e encontrar aquela única alavanca que move todo o resto. Sem dúvida. A segunda, para mim, é a imagem do efeito dominó com a progressão geométrica. Mudar nossa visão de sucesso de um grande salto para uma sequência de passos inteligentes, onde cada um amplifica o próximo. Sim. Isso tira a pressão de ter que fazer algo heróico e coloca a ênfase em começar certo. E por fim, o que a gente acabou de discutir, que é talvez o mais importante, a necessidade de equilibrar esse foco com o olhar panorâmico. Usar o microscópio, mas não esquecer do telescópio. Isso. A única coisa é uma ferramenta poderosa, não um dogma. A gente precisa ter a flexibilidade de reavaliar nosso dominó principal. Exato. O que nos deixa com uma provocação final, uma pergunta para a gente levar daqui. O livro nos desafia a enxergar nosso sucesso, seja na carreira ou na vida pessoal, como essa fila de dominós. Certo. A pergunta que fica é: se a gente tivesse que identificar o nosso primeiro dominó, aquela única ação que, se feita, faria todo o resto se tornar mais fácil ou até irrelevante, qual seria essa ação agora, nesse exato momento? E talvez a reflexão mais profunda seja o que nos impede não de derrubar a fileira inteira, mas de dar apenas esse primeiro e mais importante toque.